E aí, meu povo, tudo bem? Beleza? Vamos para mais uma aula aí de geometria espacial, né? Vamos fechar hoje esse bloco de prismas, né? E prismas especiais. O cilindro é um prisma especial. Já vou falar o porquê. Lá no extensivo está no livro 7, página 63, módulo 41. Terceirão, livro 5, página 75, módulo 20. No SEMI-PV 300, a página é a 42. Deixa eu falar um pouquinho aqui especificamente com o extensivo e com o terceirão, porque naturalmente, de acordo com a sequência do teu livro, eu teria que estar dando agora para vocês uma aula sobre pirâmides, beleza? Mas eu troquei a ordem, tá? Porque se eu estou falando de prismas e depois de prismas especiais, eu vou falar de cilindro, que o cilindro é um prisma especial, correto? Então merece essa troca aqui na ordem das matérias, fica bem melhor para você entender, bem legal, porque fecha aí uma sequência de prismas, tá? Beleza? Então eu troquei aí a ordem da matéria para uma melhor compreensão, certo? Vamos a ele então. Eu falei que cilindro é um prisma e realmente ele é, porque o cilindro é um sólido definido por duas bases circulares paralelas e congruentes. Sim, cara, ele é um prisma. Ele possui duas bases paralelas que são dois círculos congruentes entre si. Legal? Então, puxa, vamos ver os elementos de um cilindro. Está ali a figura desenhada para vocês. Eu tenho aqui base sendo dois círculos, e se é círculo, tem raio. Raio da base, representado aqui por Rzinho. Eu tenho aqui a altura desse cilindro. Esse cara é um cilindro reto, vou falar isso contigo já já melhor. Então você sabe que a altura é aquele cara, aquele segmento que incide perpendicularmente à superfície de apoio. Então aqui está ali representada a altura. E o cilindro tem um cara chamado de geratriz, certo? O que gera o meu cilindro, eu quero que tu entenda isso aí. Eu tenho aqui na minha mão uma caneta e eu quero que você imagine que essa caneta é uma geratriz, correto? Pensa que tem aqui um ponto fixo e eu vou fazer essa caneta girar, fazer uma rotação completa em torno desse ponto, sempre que distante a ele, certo? Então forma aqui sim esse sólido chamado de cilindro. Então a caneta é o que gerou, ela é a geratriz, beleza? Mas pelo fato dele ser um prisma, possuir duas bases paralelas entre si congruentes, e são bases específicas, são dois círculos, então as bases são circulares. Legal, gente? Massa? Puxa, o cilindro também é chamado de sólido de revolução, porque ele também é gerado pela rotação completa de um retângulo em torno de um eixo de rotação, beleza? Então, sólido de revolução é todo sólido gerado pela rotação completa de 360 graus em torno de um eixo por uma figura qualquer, tudo bem? No caso aqui, cilindro não é uma figura qualquer, é um retângulo que o Marconis vai fazer esse cara sofrer passar por uma rotação completa de 360 graus em torno de um de seus lados. Pode ser o maior lado ou o menor lado, correto? Eu vou fixar o meu eixo de rotação em cima ali daquele maior lado, como apareceu, e eu vou fazer agora aquele meu retângulo fazer uma rotação, dar uma volta completa em torno daquele meu eixo de rotação, correto? Então tá ali o sentido de giro e eu formei aqui o cilindro, um prisma de bases circulares. É um prisma especial, por isso que eu troquei a sequência aí para você extensivo, para você terceirão da matéria, correto? Beleza? Então lembre-se, cara, ele também pode ser gerado pela rotação, certo? Completa de uma figura, de um retângulo, em torno de um dos seus lados, o maior ou o menor, certinho? Puxou, vamos que vamos. E eu quero que você preste atenção nessa tela, essa tela é muito legal, a gente escuta muito isso em sala de aula, principalmente lá no ensino médio, né? Para que serve na minha vida? Onde é que eu vou utilizar isso daí, cara? Certo? Uma pergunta aqui para vocês. Por que a maioria das embalagens que você vê aí, né, de produtos, são embalagens cilíndricas? Tem uma explicação, vamos lá. Eu pego aqui uma corda, um barbante, com duas extremidades A e B, medindo 24 centímetros, um material maleável, uma corda, certo? Eu vou pegar aqui um triângulo equilátero e eu vou envolver esse triângulo equilátero com essa corda, de modo que as extremidades A e B coincidam num dos vértices, correto? Então eu peguei essa corda aqui que mede 24 centímetros, envolvi todo o meu triângulo equilátero com essa corda, fazendo com que eu tenha aqui um triângulo equilátero com cada um dos lados medindo 8 centímetros. 8 mais 8 mais 8,
os 24 centímetros, que é o perímetro desse meu triângulo equilátero, correto? Eu vou aumentar agora a quantidade de lados e pego aqui um quadrado, correto? Envolvo esse quadrado com essa corda de extremidades A e B de 24 centímetros, de modo que as pontas coincidam num dos vértices está aqui. As pontas A e B são pontos coincidentes. Nesse vértice, eu peguei 24 centímetros e envolvi todo o meu quadrado, fazendo com que eu tenha agora um quadrado com lado de 6 centímetros cada um deles. Legal, gente? Então, aqui o que você já observa? Que os perímetros do triângulo equilátero e do quadrado são iguais, porém são figuras que têm áreas distintas. Legal? Mesmo perímetro, porém áreas diferentes. Eu vou provar isso para vocês logo em seguida. Eu pego agora aqui um hexágono regular e faço a mesma coisa. Fixo a ponta A, por exemplo, nesse vértice, envolvo todo o hexágono regular com essa minha corda de 24 centímetros, de modo que a ponta B coincida com a ponta A, ou seja, é um hexágono regular que também tem perímetro 24 centímetros, só que agora cada lado desse cara é 24 dividido por 6, cada lado mede 4 centímetros. Tranquilo, moçada? Então, o perímetro do hexágono regular, o perímetro do quadrado e o perímetro do triângulo equilátero são iguais, porém são três figuras, três polígonos que possuem áreas distintas, mesmo perímetro, áreas distintas, certo? Eu vou aumentando aqui a quantidade de lados e você observa que os polígonos vão ficando cada vez mais o quê? Arredondados. Já vi contigo isso lá em geometria plana, correto? Até que chega um determinado momento em que esse cara vai ser um polígono regular formado por infinitos lados, ou seja, nós temos o nosso círculo. Sim, o círculo é um polígono regular formado por infinitos lados. Cada vez que eu aumento a quantidade de lados desses polígonos, eles vão se tornando cada vez mais arredondados, até que chega uma hora que eu formo o meu círculo. Tranquilo, moçada? Legal, cara. Então agora eu vou pegar essa corda AB de 24 centímetros, fixo a ponta A em cima da circunferência, envolvo toda a minha circunferência, de modo que a ponta A e a ponta B também coincidam, ou seja, o perímetro dessa circunferência, o comprimento dessa circunferência também é 24 centímetros, porém eu tenho aqui uma circunferência que tem um raio tendo uma determinada medida. Eu quero que você observe comigo. Vamos lá calcular o raio dela, pode ser? Vou precisar dele, tá? Então vamos lá. O comprimento da circunferência, que é o perímetro dela, é dado por aquela formulazinha, 2 gurizinho pequenininho, bem chato, 2π raio, que é igual a 24 centímetros. Eu vou utilizar a aproximação de π sendo 3. Então você tem 2 vezes π, 2 vezes 3, vezes raio, que é igual a 24. E aqui eu descubro que o raio é igual a 24 dividido por 6, que o raio é 4 centímetros. Beleza? Vou precisar dele, tá? Bom, são todas as figuras, não interessa a quantidade de lados. Se eu pegar essa minha corda AB, envolver o triângulo equilátero, o quadrado, o hexágono regular e até o meu círculo ali, a minha circunferência, são figuras que terão o mesmo perímetro. Legal? Porém, áreas diferentes. Chegou a hora de provar isso para vocês. A área de um triângulo equilátero é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, certo? Lado é 8. 8 ao quadrado, 64 por 4, 16. Vezes raiz de 3, que eu vou usar a aproximação 1,7. Eu sei que a área desse triângulo equilátero é 27,2 centímetros quadrados. A área do quadrado é simples, né? Você já está careca de saber. Que é lado ao quadrado, 6 ao quadrado. A área desse quadrado é de 36 centímetros quadrados. A área do hexágono regular é 6 vezes maior que a área de um triângulo equilátero. Lembra? Você separa esse cara traçando as 3 diagonais que passam pelo centro em 6 triângulos equiláteros. O lado hexágono é 4. 6 vezes 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 16 por 4 vai dar 4 vezes 6, 24. Multiplicado por raiz de 3, a aproximação 1,7. Você vai ter aqui, então, a área do hexágono regular sendo de 40,8 centímetros quadrados. Olha que legal. Olha o que eu já tenho aqui na tela. São todas as figuras que têm mesmo perímetro, porém têm áreas diferentes. À medida que eu estou aumentando a quantidade de lados de cada um desses polígonos regulares,
a área também está aumentando, correto? Até que chega o momento que eu tenho a minha figura máxima, seria o meu polígono regular máximo, que é aquele cara formado por infinitos lados, que é o círculo. Então calcula comigo a área do círculo, que é πr ao quadrado, por isso que o Marcondes determinou o raio anteriormente. Você tem lá π vezes 4 ao quadrado, 16 vezes π, vou usar π sendo aproximadamente igual a 3, eu tenho a área do círculo sendo 48 centímetros quadrados. Significa então que com uma corda medindo 24 centímetros, eu monto uma figura que vai ter área máxima, que é o círculo. Legal, gente? Entendeu a ideia? Então, se eu quero aliar, cara, custo-benefício, é isso que o empresário busca sempre, o cara visa lucro, custo-benefício, então ele vai formar o quê? Embalagens cilíndricas de bases circulares, pois é onde eu tenho aqui a área máxima. Legal, moçada? O melhor aproveitamento. Tranquilo? Legal? Essa é a ideia, porque você vê maior quantidade de embalagens sendo embalagens no formato de um cilindro, certo? Espero que você tenha entendido, isso é uma curiosidade bem legal, bem interessante, tá? Seguimos com os nossos cilindros, então. Vamos à classificação. Eu tenho aqui um cilindro reto, é aquele cara que está apoiado perpendicularmente à superfície de apoio, e o cilindro oblíquo, que forma um ângulo diferente de 90 graus com a minha superfície de apoio, correto? Beleza? Então você tem aqui o cilindro reto, apareceu ali o desenho. Esse cara tem lá os seus elementos, geratriz, altura. O eixo de rotação está formando 90 graus com a base, isso é importante, é a justificativa de ele ser o cilindro reto. Então, nesse momento, eu sei que a minha geratriz é exatamente igual à altura. Tudo bem, moçada? Está lá o eixo de rotação, né? Ele é um cara perpendicular à superfície de apoio, fazendo com que a altura e a geratriz sejam iguais de mesma medida. Já no cilindro oblíquo, esse cara não vai ter altura sendo igual à geratriz. Olha lá, ele está apoiado obliquamente em relação ao solo. Tranquilo, gente? Então você tem aqui o eixo de rotação, sendo o eixo que vai formar um ângulo diferente de 90 graus com as bases. Certinho? Massa! Mas eu preciso da altura, cara, porque se ele é um prisma, você sabe que volume, área da base, multiplicado pela altura, por exemplo. Então, a altura de um cilindro oblíquo a gente consegue obter também de forma bem tranquila, você sabe fazer, né? Eu vou traçar aqui a altura desse cara, incidindo perpendicularmente, está aqui 90 graus com a superfície de apoio. Eu tenho esse segmento sendo a geratriz do cilindro, e a geratriz projeta um cara chamado de projeção ortogonal sobre uma das bases. Beleza? Então você formou aqui um triângulo retângulo, onde eu tenho esse ângulo alfa aqui, né? E num triângulo retângulo, você pode aplicar pitch, SOHCAHTOA, você vai conseguir determinar o valor da altura, certo? Mas que fique bem claro que no cilindro oblíquo, a altura e a geratriz são coisas diferentes. Geralmente você vai atrás da altura, formando esse triângulo retângulo, aplicando aquilo que você conhece, geometria plana ou de trigo. Tudo bem, moçada? Beleza? Cilindro oblíquo, cara, é bem raro, tá? O Enem já colocou aí, cara, já envolveu, né? Mas os nossos vestibulares aqui em Santa Catarina, raríssimo, tá? Beleza? Segue lá. Exemplos, frases bem importantes de impacto aí sobre cilindro. Vamos lá? Assinale verdadeiro ou falso para cada uma delas. Todo cilindro é um prisma. Verdadeiro. O cilindro é aquele cara formado por duas bases paralelas e congruentes entre si. Sim, ele é um prisma especial. Segunda frase. Todo cilindro é de revolução, cara. Tá dizendo aqui que todo cilindro pode ser gerado pela rotação completa 360 graus em torno de um determinado eixo. E esse cara é falso, pois o cilindro oblíquo não é um sólido de revolução. Você não tem como pegar, por exemplo, cara, aquele nosso paralelogramo da tela anterior, rotacionar aquele cara, dar a volta completa e formar um cilindro. Então, todo cilindro oblíquo não é um sólido de revolução. Tudo bem, gente? Beleza? Terceira frase. Nem todo cilindro é circular, cara. Verdadeira. Cilindro vai ser circular se as bases forem círculos. Eu posso ter, por exemplo, cara, um cilindro em que as bases são elípticas. As bases são duas elipses. Não vai ser um cilindro circular. E já deixo claro aqui para vocês que a questão no vestibular vai ter que deixar bem claro isso, vai ter que mencionar
num cilindro circular, tudo bem? Legal? Se quer que as bases sejam circulares, tudo bem? Então, nem todo cilindro é circular, é sim uma alternativa verdadeira, legal? Agora falar que nem todo cilindro é reto, sim, cara, nós temos ali na tela anterior os cilindros oblíquos, tudo bem? Então, fica bem claro aqui para vocês, se item é verdadeiro, que eles vão ter que deixar bem claramente, bem exposto isso, né? Lá na questãozinha, se o cilindro é circular, se ele é reto, enfim, tá? Legal? Então são frases bem importantes para nós aí em termos de teoria. Seguimos em frente, vamos ver agora a área lateral desse cilindro, correto? Puxa lá. Eu peguei aqui o cilindro e fiz um corte nesse cara, tudo bem, moçada? Legal? Fiz aqui um corte nesse cara e eu estou abrindo, planificando ele, tá? Então essa é a primeira foto aí que você tem do início da planificação de um cilindro. Aí eu abro ele cada vez mais, vou planificando, até que eu tenho ele totalmente planificado aqui a superfície lateral apenas, certo? De novo, se o cilindro é um prisma, as faces laterais de todo o prisma são o quê? São paralelogramos. E se eu tenho o prisma reto, as faces são retangulares. Esse cilindro é um cilindro reto, ele é um prisma, então você tem aqui a área lateral sendo a área de um retângulo, certo, gente? Beleza? A planificação dele, lá de toda a minha superfície lateral, forma um retângulo ali que está na tua tela, e você sabe que um retângulo, a área é base vezes a altura, certinho? Legal, cara, então a área lateral é isso, base vezes a altura. Se ele é um cilindro reto, eu não vou ter problema com essa altura, a altura vai ser igual à geratriz, tá na mão, sem problema nenhum. Mas você tem que interpretar que base é essa. Vamos pensar? Se eu pegar essa ponta e juntar novamente a essa ponta, bem como aquela ponta a essa outra ponta, eu fecho esse meu cilindro. Tranquilo? Legal, cara. O cilindro tem bases circulares. Então significa que a distância entre essas duas pontas nada mais é do que o comprimento de uma circunferência dado por 2π vezes o raio. Então a base desse retângulo é o comprimento da circunferência 2πr, a altura, se ele for reto, vai ser igual a geratriz, a área lateral é 2πr vezes h. Certinho, moçada? Tranquilo? Fórmulas que a Federal nos fornece, fique tranquilo, tá? Beleza? Agora, área total. Se ele é um prisma, a área total vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base, tá na mão. A área total é a área lateral 2πrh, que acabamos de ver aqui, mais 2 vezes a área da base. E se as bases são círculos, a área de um círculo, πr ao quadrado. O que eu poderia fazer aqui para vocês, seguir em frente, mas eu não vejo muita utilidade nisso, é colocar o 2πr em evidência, né, que são os fatores comuns a esses dois termos, mas enfim, essa seria a forma da área total que você tem lá no formulário da Federal, correto? E o volume, sendo ele um prisma, o volume é área da base multiplicada pela altura, área da base, área de um círculo, πr ao quadrado, vezes a altura, sendo ele reto, só para deixar bem claro aqui para vocês, se ele for um cilindro circular reto, essa altura também será a nossa geratriz. Legal, moçada? Fique claro isso aí, né? Seguimos em frente, vamos lá. Eu quero ver agora os cortes, é a parte mais importante dessa aula, tá? Nós temos aqui alguns tipos de cortes. O primeiro corte é o corte transversal. É aquele cara em que você pega o seu cilindro e faz um corte paralelo às bases. Corte transversal é aquele cara que vai conter, cara, um círculo paralelo às bases. Tá aí. Então o Marcão seccionou, cortou esse cilindro transversalmente, um corte paralelo às bases. Então a figura que eu obtenho aqui, a minha seção de corte, é a área de um círculo, correto, moçada? Então ele pode perguntar para vocês, a área da seção de corte vai ser dada por πr ao quadrado. Então lembra, corte transversal é aquele corte que você obtém paralelo às bases, tudo bem, gente? Ou seja, a seção de corte é um círculo, correto? Dada por πr ao quadrado, essa é a minha área transversal que o Marcones representou por AT ali, certinho? Próximo corte é o corte meridiano. Esse é o carinha bem importante, bem legal, presta atenção na tela. Você tem ali o cilindro, ele tem aqui o eixo de rotação desse cara, o eixo principal dele, legal? Quando eu falo em corte meridiano, é aquele cara que
contém o eixo de rotação, beleza? Então, Marcones traçou ali o corte meridional, meridiano aqui, né? Eu obtive essa figura que contém o eixo de rotação. Esse cara é um retângulo, tudo bem, moçada? Beleza mesmo? Presta atenção, porque eu estou aqui diante de um cilindro, certo? Circular, reto, certo? Então, essa minha seção de corte, a gente chama de seção meridional, correto? Beleza? A gente tem aqui uma área meridional, ou meridiana, certo? Dada por base multiplicada pela altura. Concentra, vamos agora decifrar quem é a base e quem é a altura. Se ele é um cilindro reto, não tem erro, a altura vai ser igual à geratriz, sem problema nenhum, mas a base é importante. Se esse corte contém o eixo de rotação, significa então que essa minha base desse retângulo é o diâmetro desse círculo dado por 2R. Então você tem ali, cara, a altura sendo a geratriz e a base sendo 2Rs. A área vai ser base 2Rs vezes altura. Ele pergunta a área da seção meridiana. Tudo bem? A área da seção meridiana é a área desse retângulo, onde a base é o diâmetro e a altura, sendo ele reto, é a nossa geratriz. Tudo bem? Então, 2 vezes raio, vezes altura ou vezes a geratriz, no caso, se ele for um cilindro reto. Certão? Puxa aí então, tá? Mas é extremamente importante que o Marcão vai falar para ti agora, prestai-vos atenção. Se a minha seção meridiana for um quadrado, esse cilindro tem nome, se chama cilindro equilátero. E se ele é um cilindro equilátero, porque a minha seção meridiana é um quadrado tem todos os lados iguais, significa então que o diâmetro é igual à geratriz, que a goiabada custa R$2. Tudo bem, moçada? Então não te esquece, quando acontecer isso, o cilindro é equilátero, beleza? Aí fica fácil de resolver pra caramba. Você simplesmente pega todas as fórmulas que nós vimos até então, área lateral, área total e volume, e traduz dizendo que a altura é igual ao diâmetro da base ou a geratriz igual ao diâmetro da base, caso ele seja um cilindro reto. Eu reforço muito isso, bato muito nessa tecla, que você lembre, tá? Beleza? Puxa lá. Corte longitudinal. O corte longitudinal é aquele cara que possui aqui uma seção de corte paralela ao eixo de rotação, tudo bem? Então tá ali, Marcão cortou longitudinalmente esse cilindro, obtém aqui uma seção de corte destacada ali em verde, certo? Que é também um retângulo, porque esse cara é um cilindro reto, paralelo ao meu eixo de rotação. Esse cara é bem importante, tem os ingredientes aqui bem massa, tá? Beleza? Ele pode perguntar para vocês a área dessa seção longitudinal. É a área de um retângulo, que é base multiplicado pela altura. Não vejo problema na altura, sendo ele um cilindro reto. A altura vai ser igual a geratriz. Beleza mesmo? Agora a base nós temos que traduzir, correto? Vamos puxar? Quem é a base? Marcones? A base é esse segmento aqui que eu estou destacando na nossa tela. E como é que eu acho esse carinha? Vamos fazer um desenho bem legal? Você concorda que do centro desse círculo a esse ponto aqui que pertence à circunferência é o raio da base. Beleza. Se eu traçar a distância do eixo de rotação até exatamente esse ponto médio aqui da minha base desse retângulo, que é a minha seção longitudinal, esse cara incide aqui pelo ponto médio dessa minha base. Tudo bem? E esse carinha tem nome. Você desenhou ali um triângulo retângulo, tem sim aqui uma relação pitagórica entre esses elementos. Entre quais elementos, Marcones? Entre o raio da base do meu cilindro, entre a metade dessa basezinha que o Marcão chamou de B sobre 2, que é esse ladinho que me interessa, legal, e esse Dzinho, e esse D é absurdamente importante, é a distância do corte em relação ao eixo de rotação, que é esse segmento aqui, legal? Então esse cara você sempre vai conseguir entender, interpretar na questão. Ele vai deixar de uma forma bem explícita ou não, cara, quanto é que vale a distância da minha seção de corte em relação ao eixo de rotação, que é aquele D que eu preciso, tá? Como eu te falei, esses caras têm aqui uma relação pitagórica, então desce o braço no teorema de Pitágoras, que a hipotenusa ao quadrado, o raio ao quadrado, é igual à distância da seção de corte ao eixo de rotação ao quadrado, mais o quadrado da metade desse carinha, que é a basezinha desse retângulo, que é a nossa seção longitudinal. Correto, moçada? Beleza, então?
tá aí, seria um caso bem específico, bem legal, você tem questõezinhas interessantes para fazer que eu selecionei ali, tá? Seguimos em frente, e o último carinha é o corte oblíquo, que não é paralelo a nada. Não é paralelo à base, não é paralelo ao eixo de rotação desse sólido, legal? É como se eu pegasse esse meu cilindro e cortasse ele obliquamente, tudo bem? Eu formei aqui uma figura, essa seção de corte, que não é um círculo, essa seção de corte é uma elipse. E ele pode, sim, sem problema nenhum, pedir a área dessa seção de corte. Legal, moçada? Vai ser a área de uma elipse, então a área oblíqua dessa seção de corte vai ser dada por π vezes A vezes B. Nós vimos isso já quando estudei lá, área de figuras planas 3. Eu falei para ti como se determina a área de um círculo e a área de uma elipse. Lembra? Que esse Azinho aqui seria a metade da distância do eixo maior, esse Bzinho a metade desse meu eixo menor, correto? Beleza mesmo? É como se você tivesse aqui um círculo com dois raios, certo? Então a área oblíqua é π vezes A vezes B, beleza? Mas ele também pode pedir para vocês o volume desse tronco de cilindro, cara. Para tu fazer uma analogia aí no dia a dia, em churrascaria é bem comum eles pegarem palmito e fazerem esse corte oblíquo, né? Seria aquele palmito que você vê em churrascaria exposta em buffet, legal? Beleza mesmo? Então seria o tronco de cilindro, e o tronco de cilindro tem volume. Eu consigo achar o volume do tronco desse cilindro, cara. Vai ser πr ao quadrado, área da base, que é um círculo, multiplicada pela altura. Só que essa altura é chamada de altura média. Marcão, que altura média é essa? Gente, o nome já falou. Altura média tem que surgir através da média de outros caras. Eu tenho aqui uma altura que eu vou chamar de H1 e uma outra altura que eu chamo de H2. A altura média é a média aritmética entre essas duas alturas. Aí você consegue achar lá o volume do tronco de cilindro. Certinho, povo? Beleza? Vamos uma questãozinha aí extra, uma questão bem legal da UDESC, bem fácil. Resolve comigo. Vamos lá. A altura de um cilindro circular reto. Olha lá, cara, a UDESC deixou bem claro isso. É um cilindro circular reto. Sim, cara, as bases são dois círculos, reto, a altura é a geratriz. Ele fala que essa altura vale 3 centímetros, então já começo a extrair aqui os dados, tá? Que a altura vai ser igual a 3 centímetros, tudo bem? E ele fala que a superfície lateral tem área de 12 π centímetros quadrados, ou seja, ele deu para nós a área lateral, que é igual a 12 π centímetros quadrados. A pergunta é, logo, o raio da base, que eu chamei de Rzinho, é. Gente, dado fornecido, fórmula utilizada. Área lateral de um cilindro é 2πr, lembra? Aqui é o comprimento de uma circunferência, multiplicado pela altura, no caso ele sendo reto, esse carinha também será a geratriz do teu cilindro. Isso tudo ele fala que é igual a 12π, certo? Sai detonando, π de um lado, π do outro, beleza? Eu sei que a altura vale 3, 2 vezes 3 vai dar 6 vezes o raio, que é igual a 12, questãozinha muito fácil, dividiu todo mundo aí por 6, que o raio mede 2 centímetros, ou 10, que já pediu isso na sua prova, gabarito alternativa letra E, legal? Mais uma questão, essa questão aqui é da Federal do Rio Grande do Sul, 2019, questão bem legal, cara, vou dar uma quebrada em tudo que eu falei até agora, é bem interessante para vocês, sempre fica ligado, terceirão extensivo vai ter uma aula que vai ser falado somente sobre isso, sobre sólidos de revolução, mas semi, esse é o momento de você aprender comigo agora, tá? Considere o sólido obtido pela revolução do retângulo ABCD em torno da reta R, conforme indicado na figura a seguir. O volume do sólido obtido é, resolverei por duas maneiras diferentes para vocês, tá? Bom, primeira maneira, primeiro processo de resolução, acho que a maioria faz assim, eu quero que você tenha agora a visão espacial do que vai acontecer. Vai pegar esse retângulo e vai rotacionar, rotação completa, em torno dessa reta R. Então essa ponta vai para lá, tudo bem? Ela vai dar a volta aqui por trás, beleza? Opa, deixa eu arrumar aqui, tranquilo. Essa ponta B também vai rotacionar, vem aqui.
ela vai dar a volta lá por trás, beleza? Essa pontinha aqui, esse vértice D, também gira. Opa, vai desaparecer, mas já coloco ali, tá? Beleza? Girou. Passou lá por trás, o que eu não vejo, eu tracejo. Assim como esse vértice C também vai passar lá, dando essa volta completa. Beleza? Eu formei aqui dois cilindros. É um cilindro vazado, correto? Então, me parece que o volume do sólido gerado pela rotação desse retângulo, legal, que ele não está encostado no nosso eixo de rotação, ele não está fazendo uma rotação completa em torno de um dos seus lados, é em torno de um outro eixo que não é nenhum dos lados dele. Então, o volume do sólido gerado vai ser igual ao volume do cilindrão, do cilindro maior, menos o volume do cilindro menor. Concordam? Legal? Então vamos buscar. O volume do sólido gerado pela rotação desse retângulo é o volume do cilindro maior, que vai ser π r ao quadrado vezes h menos π r ao quadrado vezes h. Marcão, por que tu fez rzinho, rzão e h igual para os dois? Porque são dois cilindros que possuem a mesma altura, certo? Vamos agora então encontrar os raios, o raio maior e o raio menor. O raio menor é 2, está na mão. E o raio maior vale quanto, moçada? Você consegue ver? Que o raio maior é 2, né? Mais esse carinha, ou seja, tudo isso aqui que vale quanto? Ele afirma que é 5. Tranquilo, moçada? Beleza, então o volume do sólido gerado pela rotação desse retângulo vai ser igual a π vezes raião, que é 5. 5 ao quadrado, 25 vezes a altura. Chegou a hora. Outra informação dada no desenho é que você tem aqui um retângulo onde essa diagonal BD mede 5. Isso aqui tudo mede 5, mas esse carinha vale 2, ou seja, só esse lado do retângulo é de 3. E se eu tenho aqui a diagonal, esse carinha e esse outro segmento, eu vejo que eu tenho ali um triângulo retângulo, 3, hipotenusa 5, cateto 4, então 4 é a altura dos dois cilindros. Então fica aqui com o volume do sólido sendo π 25 vezes 4, menos π vezes o rainho, que vale 2 ao quadrado também é 4, vezes a altura, que é 4. Calcula com Marcones. Volume do sólido gerado pela rotação do retângulo vai ser de 100π menos 4 vezes 4, 16π. O sólido gerado tem o volume de 84π, não fala nada em termos de unidade, não é uma questão discursiva, mas se fosse, eu teria a obrigação de colocar aqui U ponto, V ponto, unidades de volume. Esse é o gabarito da questão, resolução 1, correto? Pela resolução 2, que é que eu sou fã, é um cara chamado de Papus Golding, dois caras diferentes, tá? Legal, gente? Eles desenvolveram, né, uma teoria e outro cara veio e complementou, fazendo com que eu consiga calcular tanto a área quanto o volume de qualquer sólido de revolução. Cara, ela é muito massa. Observa ali. O volume do sólido gerado pela rotação de qualquer figura em torno de um eixo que pertence a essa figura ou que esteja distante dela, como é o caso, não interessa, vai ser dado por quem? Vai, cara, puxa lá. O volume do sólido é igual a 2 piada. Tudo bem? Isso, cara. 2π vezes A vezes D, o volume é 2 piada. Se fosse a área, seria 2 pelada, certo? Tranquilo? Mas como eu estou falando de volume, vamos entender o que representa esse 2π. Cara, esse 2π em radianos é a volta completa, porque se ele é um sólido de revolução, eu tenho que dar a volta completa a 360 graus em radianos, 2π. Marcones, se eu pegasse esse retângulo aqui e não desse a volta completa, não fosse de revolução, eu desse aqui só uma rotação de 120 graus, eu poderia usar Papus Golding? Poderia sim, só que no lugar desse 2π, eu colocaria 120 graus em radianos. Só isso. Legal. Marcones, quem é esse A? Esse A é de área. É a área da figura do polígono que vai passar por esse processo de rotação. E esse D, cara, importantíssimo. É a distância
que vai do meu baricentro, do centro de gravidade dessa figura, até o eixo de rotação. Tudo bem, moçada? Tranquilo? Importantíssimo, né? Vamos lá, então. Primeiro, vamos calcular a área, cara. Tem graça? Simples, né? A área de um retângulo é base vezes altura. De novo, tenho aqui um triângulo retângulo. Essa medida é 2, tudo é 5. Cateto 13, hipotenusa 5. Esse cara só pode ser o cateto 4. Legal? Então, eu consigo achar a área desse retângulo. Base 3 vezes altura 4, 12. Então, o volume do sólido é igual a 2π vezes a área 12, que multiplica a distância d do baricentro, do centro de gravidade, ao eixo de rotação, que é todo esse segmento aqui. Eu consigo achar esse cara? Claro que sim. Vamos pensar como? Puxa aqui, ó. Pensa lá. Você concorda que isso aqui tudo, moçada, vale 3? E se tudo vale 3, a metade é 1,5, mais esse pedacinho aqui que vale 2, a distância é 3,5. Legal? Então, o volume do sólido gerado vai ser igual a 2 vezes 12, 24, que multiplica 3,5 vezes π. Continha simples, só para dar uma reforçada, vem aqui comigo. 24 vezes 3,5. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 12. 3 vezes 4, 2 aí 1. 3 vezes 2, 6 com 1, 7. Esse cara vai dar 84, não poderia ser diferente. O volume do sólido gerado pela rotação daquele retângulo é de 84π centímetros. Ah, não está em nada, né? Não temos as unidades. Vou colocar aqui unidade de volumes. U.V. sendo uma questão discursiva. Legal? Então, Papos Golden, cara, é o cara. A questão fica limpa, rápida, sem mistério. Certinho? Espero que você tenha entendido. Vamos às questões que eu gostaria que você fizesse. Extensivos estão lá no módulo 41. Terceirão no módulo 20. No COC 1000 UFSC temos algumas aí bem legais. Eu só com a Federal gosto dessa parte, cara. Cilindro eles amam, cara. Cai bastante. A CAF adora, né? Beleza? E colocarei lista lá nos estudos. Nomenclatura, lista de exercícios de cilindros. Tranquilo? Espero que você tenha entendido e gostado. Até o próximo encontro. Beijos. Se cuidem. Valeu!